Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigail. Bendita seja esta possibilidade mais uma vez daqui nos reunirmos. Bendita seja mais uma vez que no interior deste portal da ficação, pleito ecumênico da verdade, e sempre vamos dentro da saudar a ação. Saudaremos a ação da predisposição daqui estarmos e do ato presente de cada um. Saudaremos o ato, já que o ato é comovente no sentido de que, face à possibilidade da quase que impossibilidade, face à possibilidade de um grande fenômeno, um fenômeno maior de todos os fenômenos, todos nós, como espíritos da natureza humana e espiritual, desta orbe gigantesca, neste pronunciado externo gigantesco, desta civilização gigantesca. E o pronunciado deste portal da ficação é e sempre será, na qualidade de saudarmos o ato. Bem-vindos todos vós. Então, quando saudamos o ato, estamos presente. Então, o estado de estar presente, comumente nesse grande mundo. Então, poderia qualificar o nome e algo dizer presente. E este presente significa o ato completo de estar assentado naquele ponto no indicativo de uma organização, seja qual for. Quando saudamos o ato deste jeito, na vida inteira que temos, transmutamos todos os sinais dos indicativos de que a última circunstância é saudar o ato, estarmos presentes. A predisposição de estarmos em dezenas de lugares ao mesmo tempo, em dezenas de intenções ao mesmo tempo, em dezenas de dúvidas ao mesmo tempo. E quando a predisposição de aqui reinarmos todos nós, e mais todos os seres invisíveis aos vossos olhos, como sempre dizemos, na qualidade exata do que sois vós. Exata, apenas invisíveis, já porque vossos olhos carnais só veem onde o civilizatório pode ver, porque ele foi fundado através desses olhos. Todos os olhos coletivos disto fundaram esta grande civilização. E nossos olhos são absolutamente provisórios e absolutamente, e quase que totalmente, naquilo que cremos em todas as nossas crenças absolutas. Fora disso, não existe. Alguém contou, alguém disse, um livro falou de que possa existir um lugar, numa predisposição de quando sairmos deste plano de encarnados, possivelmente seremos um espírito. Quer dizer que precisa este grande acontecimento para darem a qualidade de si mesmos como espírito. Então aqui, em primeiríssimo lugar, o Pai que nos sustenta. Em primeiríssimo lugar, o Pai que faz de nós seres da natureza humana e espiritual, que jamais teríamos qualquer tipo ínfima de capacidade de nos realizarmos como espíritos da natureza humana e espiritual. Nem mesmo poderíamos realizar a obra de sermos uma pessoa externa, um cidadão externo. Então é muito simples tratarmos das pessoas que somos lá fora,
muito simples. Poderíamos fazer uma ficha e dizer tudo o que é o indicativo de nossa pessoa lá fora, rapidamente. Mas se fosse numa eloquência maior, poderia ser algumas páginas ou talvez um livro. E diríamos que somos uma pessoa neste grande mundo externo civilizatório. É claro, isto é simples, mas isto é muito simples. Este simples, que poderíamos tratar de nós mesmos, como pessoa lá fora e como um cidadão, tem seus direitos, tem a lei e tem a justiça. E daquilo que entendemos, de que somos uma pessoa lá fora e podemos escrever. Porque é muito simples desde o princípio, como entendem encarnados nesta terra, até no momento onde possam lembrar do que sois nesta terra. E todo edifício de todos os seres que estavam próximos, da capacidade teórica, de recursos que tínhamos para dar os passos para um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, ou dar todos os passos deste mundo. Isto é tão simples que se passássemos um papel, disséssemos, um questionário de vós lá fora como pessoa, e trariam todos. Seria altamente discutível e altamente, totalmente distinto de um para outro. E a última coisa que poderiam escrever, em princípio e fundamento, que sois filhos da natureza humana e espiritual, um espírito vigente, caminhante, evoluindo, traçando, e por acaso estão nesta orbe, nesta terra que chama Terra. Isto é muito simples, então poderíamos fechar a questão agora, encerrar o que tratamos e na próxima vez tragam por escrito o que sois, como uma pessoa lá fora. Então direis vossa filiação, direis também do local do nascimento, direis também das condições do local de nascimento, o que era proibitivo ou não, o que era facilitador ou não, dos caminhos traçados, que seriam de modo infinito o que poderia ser isto ou aquilo, infinito na capacidade e na potência dos recursos de fora para podermos dar saltos maiores. Apenas isto. Infinitos na capacidade que temos de caminhar com essas pernas. Infinito na capacidade que temos da arguição e de pensar e de sentir. Finitos, infinitamente finitos. Mas quando deste finito estar abraçado neste grande mundo lá fora, podemos ser gigantes e grandes. Podemos fazer parte de uma organização que está no mundo inteiro. Então somos grandes através das organizações, grandes em nossos recursos, grandes do que entendemos da nossa pessoa, grande nisto, grande naquilo. Então, dentro desta fundação tão simples, porque é muito simples, não precisaria uma semana para estar escrito tudo isso que tratamos agora. Com todas as justificativas possíveis. Então, se houver algo reincidente em algo de prejuízo de vosso próximo ou não, era justificado tudo, até o ponto que nos tornamos santos. Então, seria um resumo de tudo o que tratamos, mas de tudo aquilo que entendemos, daquilo que pudemos respeitar ou não respeitar, fazer juízo ou não fazer juízo. E toda a competência possível, principalmente, para justificar seus atos, de modo inacreditável. Este peso que tratamos agora, no percurso insignificante da encarnação, e daqui a muito pouco tempo, deste tempo vigente que entendem, serão espíritos. Mas sabe o que levamos quando somos espíritos do outro lado? Todas as impressões que tratamos agora. Então, como sempre, brincamos aqui, vamos tratar com São Pedro, porque em qualquer tipo de passagem há um São Pedro. E há milhões de São Pedro, porque um São Pedro só não poderia atender a milhões. Mas há um só São Pedro, e esse um só São Pedro vai dizer que tudo aquilo que escreveste lá, por aquilo que possa, por aquilo que o peso específico de cada um, para onde vai a direção da continuidade da vida, será totalmente distinta. Então saibam,
A encarnação traz algo incrível. Todos os seres desencarnados vêm para esta encarnação e estão juntos. Depois estão tudo separado. E só estaremos juntos se temos o mesmo peso entre luz e não luz de cada um. O mesmo peso da revelação que temos nesta grande vida e a corresponsabilidade que é estarmos aqui. Então não estamos de férias aqui. Aliás, muitos seres inventaram férias. Como se as férias não levassem em totalidade tudo que tratamos, onde for, qualquer parte deste mundo, em qualquer castelo deste mundo, levarão tudo isto. Então estamos aqui porque dentro do empuxo de uma lei exata, de uma inteligência maior, haveria de estarmos, e mais do que isso, haveríamos de ser sustentados com todas as qualidades desta natureza que estão aí. Então o portal da unificação, ele tem a intenção, a atenção de esclarecer algo. Tudo que são, em verdade, é que sois o Espírito. Tudo que sois de qualquer âmbito que sois uma pessoa desta terra, será descartado, como se descarta nesta terra, e polui todos os oceanos do mundo, mais ou menos isto. Poluição, carga. Então quem trata disto com todos vós, não é aquele de que vai atendê-los em todas as necessidades da carne, porque das necessidades da carne, este mundo grande tem em toda a esquina. O que ele pode trazer e tratar é de estar presente o suficiente. E neste presente suficiente estar a pronto de, dentro da lei, poder receber o que é justo e o que é da lei. Não uma encrenca maior por uma encrenca menor. Temos a revelação do que é encrenca, das atribuições de tudo isto. Existe algo aqui para todos nós, como para aqueles que já estiveram muitas vezes, ou para aqueles que estão se apresentando agora. A estranheza do que tratamos. Pois que neste mundo grande lá fora, o espírito não trata do espírito, trata das necessidades pessoais de cada um que quer ser atendido. Tão provisórias, mas isto é muito simples, como no começo, poderá ter indicativo de medicamento, poderá ter indicativo de cirurgia, mas isto é muito simples, muito fácil. O difícil é termos uma revelação que muito mais do que entendemos de nossa vida, em fundamento somos um espírito, mas quando fechamos o olho, cadê o espírito? Somos uma pessoa. Em espírito sois um milagre. Fora dele, é tudo aquilo que se joga nos oceanos. E todos os seres que aqui estão, invisíveis aos vossos olhos, e também chacoteamos, também brincamos, que estes seres, eles se tornaram fantasmas. Chacoteamos. Podemos tudo, não podemos, então chacoteamos. Então todos vós vão virar fantasmas, porque imediatamente serão espíritos. E o espírito não é assim que tem um sentido e uma direção, e de repente sabe que ele tem um mapa, e se ele está longe ele vai poder voltar ou não. Então serão espíritos. Se ficarem zombeteando na terra, serão fantasmas. Se ficarem zombeteando muito e ficarem muito próximo do outro, serão encosto. Todos vós. Ou estarão acordados e despertos da condição que desencarnaram e que todo o papel que tinham não vale nada perante o espírito. Vai valer a intenção, o verbo, onde utilizou-se o verbo,
onde utilizou a atenção e onde está distribuído nesta terra por todas as partes. Na distribuição de todas as partes dos seres que encontramos aqui, podemos não encontrar lá. Onde estará? Mas algo para todos os seres, estes seres que estão aqui, estão recônditos como vós, eles têm assentos como vós. Eles sentam, eles utilizam o verbo sentar e sentam, estão presentes. Numa frequência diferente e distinta. Mas todos que estão aqui estão numa frequência principalmente de que estão cientes de sua condição. E cientes também de todos os atrelados neste mundo, já que posso ir para frente, não? Assim todos disseram, posso ir para frente? Não. Pode ir, mas algo entrelaçado em tudo, que leva exatamente onde precisamos estar. É intrigante, não é? Está em todas as literaturas. Não está longe. Só que quando, por acaso, entramos em contato com uma literatura dessa que tratamos aqui agora, é uma coisa distinta como é para outros, não para nós. Porque ficamos grandes e eternos. O que não sensibiliza, dentro de todas as literaturas de seres que trouxeram, e trouxeram a literatura do que nós estamos tratando agora, e temos uma revelação tão grande que podemos mudar nossos passos, nossa intenção, nossa atenção em tudo. É mais uma atribuição, como assistirmos como passa no cinema, mais uma informação, mais outra informação, mais outra informação. Informação por informação, de todas as informações que já dentro deste mundo, todos estariam no reino dos céus. Então, através de informações, as informações que cabem em nosso ensejo são válidas. As que não cabem, não são válidas, tornam-se inexistentes em nossa vida. E no ensejo daquilo que possa justificar o nosso ensejo, justificar o nosso intento, a nossa atenção, ótimo. Aquilo que não pode justificar, não existe. Tiramos fora, deletamos. Se em princípio, em primeiríssimo lugar, o extraordinário prevalecesse, em primeiríssimo lugar o Pai, e se esta voz disser que tem 7 radiações que adentram num circuito de alta invisibilidade como antenas, essas antenas recebem constantemente e eternamente toda a vigência da vida, toda a vigência dos astros, e todo o cosmos, e tudo mais. Ela adentra. E todos os aparelhos, eles só veem aquilo que o aparelho pode ver, a materialidade que pode ver, até o último átomo. Mas existe algo que faz tremular o átomo, senão ele paralisa. E se o átomo paralisa, paralisa a célula, paralisa tudo, e tudo não existe mais. E se essas irradiações não entrarem, as 7, entrarem 5, não serão da natureza humana e espiritual. Talvez tem 5 entradas, um animal extraordinário como o elefante. Aí seríamos o elefante. A cada entrada de um inseto, menor ou maior, de tudo, tem um tipo de antena e um tipo de entrada. Isso é indiscutível, está na evidência e é uma equação exata. E toda a ciência vê a partir da existência. E do que nós estamos falando é o que sustenta a existência. Então, mais uma vez, entre meio a tanto, apresenta-se aqui se manifestando a Big Mael,
Abimael, como já tratamos muitas vezes, ele faz parte de uma ordem que está no interior desse portal de edificação. Ele tem ordens e ordens e ordens que chegam e vêm diretamente uma coisa só. Em primeiríssimo lugar, este fundamento vem todas as entradas e saídas também. E de que formato a natureza humana e espiritual. Depois eles vão ver o quê? Sabe quantos bilhões de transeuntes para formatar essa civilização? Até atravessar a rua ali. Então, o transeunte não vale nada. A civilização, sim. E quanto mais nós entramos na civilização, mais ficamos fortes através dela. Então, o fundamento deste que tratamos, em primeiríssimo lugar, se não é atinente a nós, e não podemos crer nisto, ou criar nisto, significa que isto não é verdade. A verdade é que nos quilos que nós temos se fazem. Então, é a questão exata se isto, do que entendemos, na multiplicidade de circunstâncias que entendemos, de que isto é uma grande qualquer coisa, porque isso não é verdade, é porque eu entendo que me autossustenta. Meu fígado faz por si mesmo, meus cabelos e tudo mais. Que todo o encantamento que existe se faz por algum tipo de gênero. Que o pensamento também faz por um tipo de gênero e assim por diante. Este é o fundamento primeiro. Só que esse fundamento primeiro é o máximo do fundamento. É a relíquia do fundamento. Se aquilo que não entendemos significa que estamos enganados. Temos a pólice e apostamos em algo que é absolutamente curto e que, se for um engano, é um desastre. Como poderíamos contestar isto? Então, se tratando de Abimael, desta grande fraternidade branca, então saiba, todos, como sempre tratamos, Abimael tem o direito de tratar um plano iniciático de onde os seres podem ter a revelação daquilo que possa estar na luz ou na escuridão. E a potência que é a luz e a potência indireta que é a escuridão. Então, nestes centenas e milhares de anos, toda a apresentação era do modo como estão aqui na fundação deste portal. Havia alguém que tinha um dom da possibilidade de ser intermediário de um ser espiritual fantasma, porque ele já é espírito, Abimael é um espírito e talvez esteja um fantasma, e ele está chacoteando, porque todos chacoteiam. Todos chacoteiam com o espírito e chacoteiam com o fantasma de todo lado. E chacoteiam com os encostos. Então nós temos o direito de chacotear também. Então Abimael que está aqui tem uma antiguidade muito grande, mas se ele está aqui dentro do ato de estar aqui, é porque tem um empuxo que o traz aqui. E está no interior de uma ordem, e esta ordem tem uma premissa, tem uma jurisdição exata. Por isso Abimael está aqui se expressando. E dentro de algo, dentro da fidelidade desta ordem, primeiríssimo lugar o Pai. Então existe seres com uma evidência tão imensa que pode transmitir essa evidência, que todas as que tratamos é absolutamente real. Então talvez todas as sentenças e iniciações orientais, médio-orientais, até mesmo ocidentais, que vão dizer exatamente isto. E por acaso, até uma iniciação que está neste portal de edificação, que significa uma organização de seres que tratam como Umbanda, mas na verdade não é esse nome é recente, tem 100 anos. É outro nome muito antigo, de uma língua esquecida. Eles veem a irradiação e dizem todos os seres, através de uma multiplicidade de guias
e de faixas atinge no nós 7 radiações, constante e permanente. Tem uma que prepondera mais que a outra. Está na literatura. Poucos entendem isso. Mas está na evidência do Espírito. Então somos flechados pelo milagre e fazemos do milagre nada. Pisoteamos nele. Então cabe dizer isto. Então isto que eu vou tratar agora fez parte de algo que tratei com este que aqui está. E ele escutou, e dentro do que escutou, ele saberia que ia ser tratado agora, se todos aqui fossem um aparelho de rádio. Rádio. O aparelho de rádio, ele existe porque existem ondas que o atingem, e variáveis destas ondas. Cada um tem um canal ou coisa parecida. E o rádio entendesse que ele seja ele mesmo e falasse, não, eu não estou vendo onda nenhuma chegando. Que seria? Isso somos todos. Então, se o rádio entendesse disso, continuaria a vir as ondas. E quando iria ter uma mudação dessas ondas, e cada uma é um canal, e se desligasse da tomada. Então vamos dizer que desencarnar é desligar da tomada. Não seria isso? Como o rádio, que entende de si mesmo, que ele não vê ondas nenhuma chegando. Alguém vê onda aí do rádio. Então são ondas que faz parte do eletromagnético, ou faz parte disto ou daquilo. Hoje existem ondas infinitamente mais sutis, mas são ondas, têm a capacidade da visibilidade. Se não houvesse a capacidade da visibilidade, não haveria ciência dessas ondas. O rádio só é porque ele recebe as ondas e ele tem antenas que recepcionam as ondas e transmitem de um modo científico a capacidade da fala original de quem, da onda que está lá, os dos sons e de tudo. Será que vale o exemplo ou não? Se em primeiríssimo lugar aquilo que nós recepcionamos e nos faz do espírito, natureza humana e espiritual, isso já é um fundamento de reencontro, de retorno, de volta, de integralização. De onde estamos mais perdidos do que lá fora. Não, não estamos perdidos. Tem um endereço, tem um lar, tem um lugar, tem um trabalho e tem tudo que está à minha volta. Eu não estou perdido. Não está perdido. Será que não estamos perdidos no momento onde, num instante, estaremos? Será que sublocamos as nossas residências, o nosso trabalho e tudo o efetivo de tudo? Sublocamos constantemente? Se este fosse a vossa casa, o vosso lugar de origem, e de que fosse eterno, que inferno! Estamos chacoteando mais uma vez. Então se desse eternidade para o lugar que estão e dizem que é o vosso endereço. Eterno. Mesmo lugar. Vai ficar aí no mesmo lugar que entende de vossa vida, entende de vosso lar, que é o que entende de tudo. E entende do endereço, entende de tudo. Então existiria um ser tão genial que diria assim, sabe então, essa é sua casa, esse é seu intento, é o que entende de vós. Ficará aí nesse. Estariam deslumbrantes. Enfim, dentro da justiça do portal de edificação e dos seres que realizam esta obra, é absolutamente
atento ao ato e atento a tudo, já que se pisamos em algo, talvez por pisarmos em algo, haverá de retornar outra vez. Porque onde pisa em algo, é o piso do algo traz de volta. Não é alguém que fala, olha, você precisa voltar. Nossas alianças, nossos quesitos, isto não muda nada do quesito de vossas vidas. O que muda do quesito que nós estamos tratando é que, se tivermos uma revelação que tudo que tratamos não cabe em nós, significa que estamos investindo em um engano imenso e trapaceiro. O facilitador que traz esta possibilidade para Abigail estar se expressando, se manifestando de bom grado, de boa ventura com todos vós, é que o principal do portal de edificação, e será principal para todos vós, são os seres fantasmas. Muitos estão por vir. Muitos estão aqui presentes com encarnados, com o Espírito que se manifesta, e tratando de tudo isto, e eles como fantasmas também. Tem que aguardar a prontidão disso. Tem que aguardar tudo. Sente fome e sede. Ódio, raiva, muitos. E a comunicação disso está em laços tremendos por toda parte. Sente amorosidade. Cuidando da competência da garganta. Então esse traçado de cada um nada muda. O que muda é que aquilo que era a nossa direçãozinha toda certinha desaparece. Existe uma receita para isso. Quando chegarmos em São Pedro, teve uma revelação e algo muito, muito terrível que diz para São Pedro, meu Deus, de novo, estremecendo, tremendo, de febre. E quando está revelado de si mesmo e da sua situação, ele treme de febre diante das circunstâncias e diante daquilo que ele falou. Quer saber de uma coisa? Que o Espírito não vou completar e nem chacotear. Que Deus onipresente, que em primeiríssimo lugar, estou chacoteando outra vez. Porque o chacoteando de todos os seres desta terra é inacreditável. E todos esses seres que estão aqui, então muito mais do que milhares. Então, uns estão visitando, outros estão extremamente esclarecidos, outros estão extremamente revelados, e outros totalmente cientes e querendo desesperadamente retornar para tentar algo dentro daquilo que foi um espafúrdio. É assim que é. Então, fiquem felizes, porque a principal obra deste portal é para os seres desencarnados, que são milhares e milhares, porque todos estarão desencarnados. E todos precisariam estar aqui, e vão ver muitos encarnados. E olhando aqueles encarnados, eles teriam desespero de falar, meu Deus,
Fiquem felizes por estar escutando algo que, em primeiríssimo lugar, é para seres que estão revelados em algum auditório, totalmente revelados disso. Totalmente revelados, se escrevessem um livro do que eles eram, eles jogariam fora, porque não vale nada. Do que intentaram, do que entenderam. Mas daquilo que intentaram entender, estava dentro de algo exato, vai valer. Sim, vai valer. Vai valer naturalmente. Vai valer porque vai valer. Existe algo para todos nós, formatado aqui para todos nós, de seres que podem realizar uma obra inacreditável e raríssima nesse mundo inteiro, de formatar como se fosse uma grande parede imensa de cristais, diamantes, tão finíssimos, que todos os chamados externos seriam menores, porque nós somos o resultante de chamados externos. Centenas, por todas as partes. Aquilo que ouvimos não é nada. Os chamados estão por toda parte, viramos para cá, viramos para lá, de tudo quanto é maneira. Para estarmos suficientemente um tanto presentes. Existe algo para todos nós, numa variante de algo que extrapola o mundo lá fora, extrapola todos os ensejos e os desejos. Um estado benigno, um bem-estar que não está no bem-estar que entendemos no mundo que ele possa dar, outro bem-estar. Uma boa aventura. Nós alimentamos de fonte direta. E também nos alimentamos de fonte indireta. A fonte direta é de onde reina a luz, e indireta quando é escuro. Mas nesse preliminar ou pós-liminar, como vou saber se é luz ou se está escuro? É muito simples. Naquilo que está na luz, há uma boa aventura, como uma aragem, como uma chuva fina, morna, macia. Tudo que está em tortura, tudo que está em descaso, tudo que somos o maior de todas, toda a arrogância do mundo, todo o escárnio do mundo, se alimenta indiretamente. Se alimentar indiretamente somos um encosto na vida, indiretamente, e sorvemos do outro, a luz do outro, ou a retenção da Pai no outro. Já leram sobre isso? Do que separamos do que nos interessa e do que não interessa. Então, na escuridão dos oceanos, todos os seres que vivem lá, vivem indiretamente de algo que estava pertencente à luz e que desintegra-se, vai lentamente profundo e alimenta-se daquilo em profunda escuridão. Então o crédito
da potência divina em nós que chega para nós e fica retida, é o crédito. Esse crédito, ele é algo que tem um empuxo para ascender. Quando ficamos em débito da potência divina em nós, que escoa daquilo que tratamos, existe algo que faz um débito em nós. Débito é dor, é angústia. O débito é tanta coisa. É a dor do improvável. Mas isto, lá fora desse grande mundo civilizatório, ele em si mesmo é toda esta dor, e toda esta agonia, e toda a ausência de luz, não a luz do sol, a luz da potência divina, porque se fosse a luz do sol já estaríamos salvos há muito tempo. Então é muito simples. Se nas despesas de todos vós e nos recursos do crédito que possa ter nos bolsos, economizarem, vai ter recursos para dizer que está rico neste mundo. Se gastarem tudo, ou se gastarem mais do que tudo, estarão em débito. Ficarão escondidos porque os credores vão vir bater a porta. Tudo é o mesmo. Então, crédito e débito está em todas as partes deste mundo, em tudo que é possível da existência. Tem um crédito e débito no sistema solar, até que ele possa desintegrar ou não. E daquele rádio que tratamos, se as ondas ficarem fracas, ficamos encostados com o ouvido lá no rádio para ouvir, porque a onda está fraca. Se a onda estiver forte, ouvimos com clareza. Isto é uma equação exata em tudo que é possível nesta vida. Só que estamos tratando do ser um espírito, não como uma pessoa que fará e se dará bem lá fora. Isto não importa para nós, importa para vós. Importa para todos que estão lá. Importa para nós apenas o auspício de trazer esta voz para todos vós. Isto não é discutível, não está num banco de discussão. Quem pode discutir de crédito e débito de recurso? Quem pode discutir isto? Apenas que neste grande mundo lá fora, com os olhos da carne, olhamos o mundo com os olhos da carne, nos distanciamos tanto em esquecimento profundo que primeiríssimo lugar o Pai, que entramos em esquecimento profundo e somos a lei vigente e a justiça vigente, que é totalmente banalizada. Estamos salvos por ela. Num montante de manifestação de seres que se manifestam aqui. Então então veio algo que diz para todos nós, trata de assuntos do mundo para tratar do espírito, estamos tratando. Então poderíamos excluir os assuntos do mundo e tratar das grandes iniciações com seres desse grande mundo, precisam estar revelados o que significa isto, do que estão integrados naquilo. E de que existe um feitio de milagre em nós que colocamos aqui e acolá, não do que entendemos, porque somos feitos do milagre. Todos aqui, todos os bilhões de seres nesta terra. Então a revelação é algo que podemos ver de nós mesmos. Então quando estiverem toda tensão e tensão lá fora naquele mundo, no esquecimento profundo de tudo isso, em desespero, com raiva, em ganância, luxúria, tudo, tem alguma coisa que fala, nossa, quem que eu sou?
principia. É o único algo que principia. Só podemos principiar com algo totalmente livre de tudo. E ele cresce. Se a revelação cresce. Se a revelação cresce. Então, quando coloca o pé nisso que tratamos, colocamos com mais cuidado. E vamos com mais cuidado. E com mais cuidado. E com menos entendimento que nós somos importantes. Muito importantes. Menos. Como pessoas nós somos apenas uma ferramenta externa. Como seres da natureza humana e espiritual somos. E se estamos falando de débito e crédito, quando o crédito dá texto que acende da luz, e de que podemos ter uma vela acesa a qualquer algo, e de que podemos olhar onde estava escuro, e daquilo que caminhamos no escuro. Então, principia uma jornada de retorno para o verdadeiro lar. Porque se disserem que o verdadeiro lar é onde vão daqui a pouco, e se pudermos jogar uma praga e falar que eles vão viver 1000 anos lá, que seria... Estamos chacoteando outra vez. Neste crédito da potência divina em nós, onde menos esquecimento e mais revelação, ela potencializa-se em nós. Quer dizer, onde ela potencializa entre nós? Potencializa porque temos 7 camadas da natureza humana e espiritual. Ela potencializa-se nas camadas profundas e vem para as beiradas. E o que mais interessa é a camada profunda, que é a que vão levar para ser fantasmas. Porque esta não vai ficar mais. Então, potencializar o corpo significa que se entendemos que apenas precisamos potencializar o corpo, atinente a isto, e tentamos isto, é muito simples, porque é muito simples saber o que faz bem para o corpo ou não. Sabemos que faz bem para o corpo um ar puro. E sabemos também que toda manifestação externa fez do ar impuro. Sabemos que podemos ter um apetite e sabemos o quadrante do tipo de apetite. Aí multiplicamos o apetite por 10. Então, cuidar do corpo é simples. Já existem leis exatas, mas discutíveis. Cuidar do corpo significa que quando tem uma potência mais profunda, temos a consciência de como cuidar do corpo, por natureza. Então, se essa potência mais em nós, da debilidade absoluta até aquilo que possa, ela crescer em nós, significa que quanto mais cresce, mais nos sentimos bárbaros, mais nos sentimos destruidores, gananciosos, mais nos sentimos arrogantes. E quando tudo isto acontece, é uma revolução do espírito. Então, tudo aquilo de alimento que comíamos tão bem, e quando quantificado está essa potência, não entendemos por que comeríamos aquilo. Em todos os sentidos. Então, existem alguns ritos de passagem no interior do portal da edificação,
numa diretriz de uma fidelidade que todos nós trazemos do mesmo modo. Quem quer que esteja aqui do mesmo modo. Isto foi um grande encerramento deste quadrante do portal de edificação estacionado na Terra. Quando uma potência divina em nós, e traz, ao mesmo tempo que traz uma boa aventura, traz horror. E este horror é visível para todos aqueles que precisam, que têm um chamativo, algo se aproxima e fala, olha, temos um caminho para este horror e temos um outro caminho também. Então existe uma passagem. Esta passagem, ela está para quem está pronto para esta passagem, onde for que reine. Onde for que reine a natureza humana e espiritual. Não precisamos fazer grandes viagens, e ser atletas, e nem fazer viagem turística para encontrar passagens. Elas estão para nós por onde podemos estar. Nesta passagem existe uma porta. Ora, toda passagem parece que tem uma porta. Senão ela ficaria ao léu. Então toda passagem tem uma porta, um indicativo, uma lei do que é justo e tudo mais. E na jurisdição desta porta, da impecabilidade desta porta, e de que jamais se distorceria, seria enganada, ou seria pago por aquilo. É esta própria potência a mais. E esse desespero do espírito, então, ela tem algo como digital. Nós temos um digital de peso específico de luz e de escuridão, e nesse ela abre a porta. Saibam, num rito de passagem neste lugar, todas as leis físicas, todas as leis quânticas não valem ali, porque a velocidade não cabe nas equações do que possamos entender. Então, a velocidade e o tempo. Não podemos saber diretamente, mas podemos vivê-las diretamente. Então, esta porta se abre em algo dentro desta passagem. Nos traga, leva para dentro. E chegamos no lugar. E lembrem, estamos acostumadíssimos nesta velocidade da vida. Estamos acostumadíssimos do que vemos com os olhos, acostumadíssimos com tudo. É uma passagem onde nada é absolutamente igual, que possamos reinar como encarnados. Nesta passagem, num rito de passagem, o rito de passagem sempre significa para nós algo que nunca mais vai ser igual. E sempre demos o mesmo exemplo para ficar muito claro. Aquele que respira, depois, o feto que respira, não é mais feto. E aquele que respira não volta mais para dentro, nem que ele tenha 30 segundos de vida. É absoluto. Neste rito de passagem, atingimos algo que seja o espírito do descanso. Por que o espírito do descanso ficaria em primeiro lugar? Pelo extremo cansaço de todos que chegam ali. Então, o extremo cansaço quer o quê? Um extremo descanso. Como nesse grande mundo, todo mundo está cansado e não existe um lugar para um extremo descanso, nem com todas as férias do mundo multiplicada por 1000. Então chegamos no paraíso. Sentimos que chegamos no paraíso e podemos nunca mais precisar sair dali. Rapidamente, não instantaneamente, num rito de passagem e outro. Entramos no reino da gratidão.
Já que quando num extremo cansaço temos um extremo descanso, temos uma gratidão, olhamos para o céu, mesmo que dissermos que será que Deus existe? Então, saibam que a gratidão é muito simples de entender. Se temos uma sede na terra, em carne, mas uma grande sede. E esta sede é tão grande que vai extinguir a possibilidade da vida. Quando temos um copo d'água, olhamos para cima imediatamente e ficamos gratos. E a gratidão excede qualquer qualidade que possamos entender, faz parte da natureza humana, em totalidade. É uma gratidão que não é uma gratidão pequena por isto ou por aquilo, ou gratidão insignificante. Então, esta é banal. Então, é uma gratidão que não tem potência, não tem poder de nada a gratidão comum. Só a grande gratidão. Neste eixo, num rito de passagem, quando chegamos no paraíso, no céu, como queiram, entramos em oração, ajoelhamos, entramos em oração numa compulsão imensa, potencializados pelo indicativo de uma razão direta da potência divina em nós, com aquela potência divina que dialogamos com a verdade através dela. Então, quando entramos em oração, temos que estar prontos. Então, vamos estender as mãos, com as palmas para cima, apenas para dizer, estou pronto, estou pronto. Nisto que estamos prontos. Podemos dizer que estamos prontos para que, mais do que entendemos, estamos prontos para algo que nem entendemos. E não precisa entender, estamos prontos. Há 3 vertentes quando estamos prontos aqui em oração. 3 vertentes. A primeira vertente são que cada um de vós aqui, em todas as vossas jornadas, antes nessa, ou seja o que for, tem um ser que tem uma petição dentro do portal, claro, sabendo de sua condição, e que diz, posso estar próximo. Cada um, e também para todos os seres que estão aqui, fantasmas, cada um. Quem seria esse? Então, bem provavelmente ele vai colocar as mãos acima de vossas e vou sentir uma insignificante eletricidade nas palmas. Insignificante. Isso quer dizer que estão com contato real e direto com o ser humano espiritual, com outro ser humano espiritual. Quem será? Mas esse quem será traz a qualidade do intento dele de estar. E o intento dele de estar é profícuo, é benévolo, senão não entraria aqui. E o que é benévolo? Ele diria o quê? Quando de uma alma de algo benévolo, querendo transmitir para cada um de vós o que diria? Dos tormentos desse mundo e do grande esquecimento que temos da verdade, do Criador e tudo. Ficamos apaixonados por nós mesmos. Lutamos por nós mesmos. Então fiquem apaixonados pelo Pai que vos sustenta. Então ele dirá assim, estou retornando, ou dirá assim, tenho que aguardar ainda, eu tenho que aguardar ainda aquilo que, para onde exatamente preciso ir. Eu preciso aguardar ainda.
quem vai me recepcionar? Talvez seja isso. Poderia dizer assim, cuidado, porque é tão curto. Então, é tão curto, tão absolutamente curto. Então, só tratem do que é curto, desse curto. Ele estará bem próximo e ficará próximo. Outra vertente, do que todo mundo, todos nós tratamos de guia. Então, um guia é aquele que estamos perdidos, e ele, totalmente perdido, nós chamamos um guia, e ele leva de volta para onde ficamos perdidos, porque ele sabe de todo o lugar, sabe de tudo onde estamos perdidos. Cada um tem uma razão direta de um guia, porque um guia trata dentro de uma radiação específica, num quadrante de que muitos se enquadram, milhões se enquadram nela. Então tem o chefe do guia, tem o superchefe do guia, tem o patrão do guia, e tem tudo do guia, e tem os guias mais próximos de encarnados da Terra. Mas não é um guia para cada um. Então este guia talvez já se aproximasse, trouxesse algo inesperado. E poderia dizer assim, lá no íntimo da alma, estão enganados no percurso. Não estão enganados, não. Quando precisar de um guia, me chame. Baterei no ombro e disse, siga-me. Então poderia sentir, não uma eletricidade na palma, mas uma vertente distinta. Essa vertente distinta significa as radiações da onde caminham estes guias. Outra vertente, a terceira vertente, são os seres curadores, que sabem exatamente em segundos o que cada um precisa. E sabem também daquilo que foi indicado pela capacidade do verbo executar, e de que resultaram e escreveram do verbo escrever, e intentaram, e tudo fica claro, rápido e eficiente. As cirurgias são profundas e depois elas vão vir à tona. Já que todas as moléstias estão nas profundezas. As grandes moléstias estão nas profundezas. Já que aonde está mais à vista, a ciência diz que cura. Diz que cura. Então, que sejamos provedores da ciência da alma, da ciência existencial exata, que é imutável. Então saibam que essas cirurgias têm uma grande eficiência e poderiam estar 200 que seriam atendidos. Muito tempo foi preparado este para tal, e poderia ser intermediário de recepcionar seres que estavam aqui à frente, mas eram só 8, 10, 12. Agora podem ser 200 na mesma eficiência. E mais todos os fantasmas que estão aqui e de que também precisam de mais. Então todos nós, num rito de passagem, mas que por eficiência por si mesmo e naturalmente, existe a consagração, quer dizer que naquilo, no intento e no atento da atenção, de tudo se manifesta. E é de tal maneira milagroso que algo em nós, a natureza humana e espiritual, de que consagra esta possibilidade. A consagração veio de muitas eras, mas existe uma última era, que é a era crística, porventura épica,
porventura de muito curto tempo, e de que ele consagrou de uma maneira com seu, na hipótese de seu sangue, e do seu sangue significava a totalidade dele perante o Pai. E de que todos teriam sangue suficiente para que todos pudessem estar saciados do sangue que estava numa taça. Quer dizer que um sangue tomado pela potência divina é suficiente para saciar a fome de milhões. Ou não? Então, a consagração diz respeito a algo que é muito tratado. E se nós tratamos, é porque é exata o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é um mistério absoluto. Então podemos até, dentro de tudo que podemos entender do Pai e do Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a unicidade, é a totalidade de nós quando a luz estiver totalmente penetrada em nós. Pode abaixar as mãos. Então que esta paz vertente, que esta paz viva e ativa, percorra todos os nossos ânimos. Todos os nossos ânimos e a multiplicidade de camadas que temos e que nos faz a totalidade. Entendemos que a totalidade que temos é orgânica. Até a totalidade das todas as camadas é a que recepciona as irradiações. Tudo que possa estar esquecido é interrompido, e tudo que possa estar desperto é proveniente. Sempre precisamos alertar que existe uma convalescência. A convalescência existe em todos os reinos, em todos os astros, em tudo há convalescência. De 3 dias, podendo que cada um pode ter algo inusitado. 3 dias. Não atrapalhem, só não atrapalhem, que haverá os benefícios que precisam. Não atrapalhem. Não atrapalhar significa que vamos dar ao nosso corpo só o fundamento daquilo que é mais simples para o nosso organismo absorver. Entendam como quiserem, mas como entendam daquilo que podemos entender, do máximo que possa. Não contribuir para tudo isso são as carnes vermelhas e os açúcares, porque principalmente que juntos são o maior veneno desta terra. Já ouviram falar de lagos ácidos? Lagos ácidos não têm vida. Só algumas aves vão num lago ácido que tem um micro-organismo e de que eles se habitam lá. Então tornamos-nos um lago ácido quando juntamos juntos carne vermelha e açúcares. E quando a predominância de carnes vermelhas e outras carnes também for mais do que é possível do organismo, ela traz a dor animal. Para não haver a dor animal, então precisa sempre aqui um período onde, de uma limpeza que temos desta dor, e oremos por ela. Salve, filhos e filhas. E perdoe-nos pelo que chacoteamos. Estamos chacoteando mais uma vez. Chacoteamos, porque é imperioso que todos saibam
de como, que tamanho podemos estar enganados. Está encerrado, saiam lentamente, vou entrar no mundo de todos. Está encerrado.